Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, versículo 9 em diante, como está escrito: E ele disse a seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos e de tal maneira que todos quanto tinham mal arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. Bendito seja o nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre, pela sua graça e misericórdia, abre a sua palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, palavra que é espírito e é vida, e que traz divinas revelações do Espírito Santo para o meu viver, para me preparar para o ministério da pregação do Evangelho, enchendo o meu coração, o meu espírito de forte convicção de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e que Jesus Cristo é Deus com todos os atributos da deidade, e que esse Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, e que Jesus Cristo, ele é o único caminho para que o homem volte para Deus. Assim, através do Evangelho de Cristo, eu também cheguei a esse conhecimento da verdade com muita alegria no coração. Me faz lembrar do hino 407 do cantor cristão: ditoso o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. A grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Eu sou feliz, bem feliz, pois em Jesus me satisfiz. Bendito seja esse Deus bondoso, esse Deus maravilhoso, que nos abençoa tanto e que nos dá essa honra de ser testemunhas dele até os confins da terra, não somente em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas também aqui na cidade de Barretos, onde o Senhor abre as portas para que a minha voz possa chegar. Então eu me alegro muito nessa honra que o Senhor me deu de ser um pregador do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta altura dos acontecimentos, quero abrir as malas, os meus guardados íntimos, que me identifica como um pregador do Evangelho de Cristo, contando um pouco da minha vida. Eu aceitei Jesus na Igreja Batista de Caetanópolis, Minas Gerais. Eu fui consagrado ao ministério na primeira Igreja Batista de Sete Lagoas, também em Minas Gerais. Eu me casei na Igreja Memorial de Santos. Fui missionário da Convenção Batista na cidade de Januária, Manga, no norte de Minas Gerais. Também fui missionário da Convenção Batista Paulistana, aqui na cidade de Guaíra. Sempre que eu me lembro dessa trajetória cristã que marcou o meu viver, que é parte integrante da minha vida com Deus,
eu dou graças a Deus sem nenhum preconceito religioso ou coisa semelhante, mas eu dou graças a Deus por ter aceitado e conhecido Jesus numa igreja batista, e do qual eu me tornei também um crente batista. Dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus e me lembro muito bem que quando eu fui para a igreja, eu não fui em busca de demônios, porque eu já vivia nas garras do diabo, nas garras de Satanás. Eu já era um escravo, sofredor, machucado, ferido, porque o diabo mata, o diabo fere, o diabo destrói. Ele destrói as coisas mais sagradas da nossa vida, destrói o nosso corpo, a nossa mente, destrói a nossa família, tira a nossa afeição natural que fomos criados, de maneiras que o diabo não presta. E quando eu fui para a igreja batista, eu não fui para ver demônios, porque sempre entendi que igreja não é lugar para ver ou para encontrarmos demônios. Igreja é um lugar para encontrar o poder do sangue precioso de Jesus Cristo, o poder do nome de Jesus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. É o lugar que se encontra o livramento das garras de Satanás, livramento do próprio inferno e de própria condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer eternamente, e ninguém levará da minha mão, porque o meu Pai que me deu é maior do que todos. Então, quando eu fui para a igreja, eu dou graças a Deus por ter nascido na vida cristã, conhecido o evangelho através de uma igreja batista, e dou graças a Deus porque quando eu fui lá, eu não fui para ver demônios manifestar. Eu não fui em busca do diabo. Pelo contrário, eu fui para a igreja batista porque eu estava fugindo do diabo. E ali na igreja batista, eu conheci Jesus Cristo como meu único Senhor e como meu eterno Salvador. Por que eu estou falando tudo isso? É porque muitas vezes eu sou criticado por muitas denominações, por muitos pastores, dizendo que a igreja batista é uma igreja fraca, porque não manifesta o demônio. Acho deveras, e me permito dizer, que isto é ignorância de todo tamanho. Acredito que nenhuma pessoa consciente, nenhuma pessoa inteligente vai a uma igreja evangélica para ver demônios. Quando alguém inteligente vai a uma igreja evangélica, sem dúvida alguma, ele vai para experimentar o poder de Deus, o poder da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai para receber algo que ele nunca teve em nenhum lugar, em nenhuma religião, em nenhum lugar, em nenhuma pessoa. Ele vai perdido e vai com o coração aberto, desejoso de receber os ensinamentos da palavra de Deus. Ele vai para ter um encontro com Deus através do Espírito Santo de Deus. Assim foi com a minha vida. Eu não fui para a igreja para ver demônios. No meu conceito, se eu quisesse ver demônios, eu tenho pessoas da minha família que é tudo macumbeiro. Tudo trabalha na macumba. E eu sei perfeitamente que ali na macumba manifesta demônios. E quem vai lá, vai em busca de demônios. Se eu quisesse demônios, eu ia no centro de macumba, onde alguns dos meus familiares participavam e tinha centro.
Não, quando eu fui para a igreja batista, para a igreja evangélica, eu não fui para ter encontro com demônio, nem para ver demônio, que não me interessa ver demônio. Eu quero ver, até hoje eu quero ver, e me empolgo quando eu tenho a honra de ver a manifestação gloriosa, bendita do Espírito Santo, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vitória, trazendo libertação para o oprimido, não importando o tipo de vida que essa pessoa está levando, o que levou, não importando o passado dessa pessoa, mas a graça de Deus, que é maior do que o nosso pecado, ela alcança essas pessoas. E essas pessoas são alcançadas pelas mãos eternas e amorosas do Senhor Jesus, através de um trabalho bendito do Espírito Santo. Isto me empolga o coração. Quando as pessoas dizem que a Igreja Batista, ao qual eu pertenço, eu estou defendendo a minha igreja. As pessoas dizem que a Igreja Batista é fraca porque não tem manifestação de demônios. Para mim, constitui-se uma ignorância de todo tamanho, porque a igreja não é lugar de ver demônios ou de manifestação de demônios. Se alguém quer ver demônio, vai para o centro. Mas se você quiser ver a glória de Deus, o poder da vida, o poder da ressurreição, o poder da saúde, da alegria, da paz, da vitória, as igrejas estão com os braços abertos. E a igreja que eu pertenço, a Igreja Batista Reviver, está com os braços abertos para você. Agora, não quero que você fique decepcionado. Ao visitar a minha igreja, não vai procurando demônios, porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar. A unção da Igreja Evangélica Batista Reviver e das igrejas batistas são tão grandes, grande a unção do Espírito Santo, que os demônios não gostam dela. Os demônios odeiam uma igreja que é ungida pelo Espírito Santo e que tem no controle, não um homem, mas no controle da nossa igreja é o Espírito Santo de Deus, como a igreja de Antioquia, que diz que ali, na igreja de Antioquia, havia pastores e mestres, e o Espírito Santo falou à igreja. A igreja evangélica, a igreja batista, é um lugar onde o Espírito Santo de Deus fala. É o lugar onde o Espírito de Deus está no comando. É o lugar onde ele prepara vidas para a obra missionária para alcançar os confins da terra. A igreja batista é um lugar onde nós buscamos a glória do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor, e temos a honra de ver Deus realizando grandes milagres. Com uma diferença, que no centro de Macumba muitas vezes acontecem coisas lá, pessoas dizem que ficam livres, mas todas as vezes que alguém fica livre através de demônios, as mesmas maldições voltam em outros lugares, de outra maneira. A pessoa nunca fica livre, mas a pessoa que encontra Jesus e recebe Jesus no coração, aceita a palavra de Deus, o encontro com a vida que é Cristo Jesus o Senhor, e Jesus faz o milagre. Esse milagre acontece e nunca mais o mal tem capacidade para voltar. A pessoa fica livre e livre para sempre. Quero sim pedir perdão aos meus ouvintes pelo desabafo, mas sinceramente eu estou cansado de doutrinas erradas. Eu estou cansado de ensinamentos errados, de homens que não têm o temor de Deus, que estão na frente muitas vezes de nossas igrejas, não importando se é mentira o que estão falando, se é enganação, não importando nada, contando que tenha riqueza, que tenha dinheiro e tenha posição social. Deus me deu a honra de viver com pouco, mas pouco aqui na terra, mas ter um tesouro nas mansões celestiais, guardados no céu para aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que eu aproveito também, sou totalmente contra um pastor, um ministro do Evangelho
ordenar manifestação de demônio. Veja bem, um ministro evangélico, alguém que tem autoridade, ordenar a manifestação de demônios, chamar demônios em um culto. Por que eu sou contra? Eu sou contra porque não existe na Bíblia, nos evangelhos, nenhum ensinamento onde um pastor, onde um apóstolo, onde um ministro mandou que demônios manifestassem, e nem tampouco Jesus Cristo ensinou que os pregadores viessem a ordenar a manifestação de demônios. Pelo contrário, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, o próprio Jesus, ordenou que nós expulsássemos os demônios. Há ordem explícita para expulsar os demônios, para mandar os demônios embora, mas não há ordem e nem ensinamento para que eu mande um demônio manifestar, porque quem manda demônio manifestar são os macumbeiros. O que nós oramos em nossas igrejas, desejamos muito e buscamos, é que manifesta em nossas igrejas o poder do Espírito Santo. E quando você for em nossas igrejas, você vai ver a manifestação do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo. Não estou falando de emocionalismo, não estou falando disso. Eu estou falando de uma presença que vai além da capacidade humana, além da retórica humana, além do conhecimento do pastor, além de tudo, é a presença real do Espírito Santo, que traz gozo, que traz paz, que traz saúde, que traz prosperidade, que traz alegria, que traz vida de Deus. E a vida da pessoa que é alcançada por esse ser glorioso que é o Espírito Santo de Deus, a vida nunca mais será a mesma. Tenho visto e tenho ouvido de tantos milagres realizados pelo Senhor Jesus em nossas igrejas, ainda que é uma igreja muitas vezes discriminada, porque nós não permitimos manifestação de demônios em nossas igrejas. Nós sempre buscamos, nós sempre oramos e sempre cantamos: vem, visita a tua igreja, ó Divino Salvador. Sem tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. É sempre o nosso cântico, é a busca do poder do Espírito Santo, que nós sabemos que só o poder de Jesus Cristo, o poder do sangue de Jesus, o poder da palavra da verdade, o evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo pode trazer libertação ao homem, libertação das garras de Satanás, libertação do inferno e das mentiras que muitas vezes até mesmo ministros chamados do evangelho estão pregando por aí. Sou contra completamente um pastor mandar demônio manifestar. Não vejo na Bíblia. Para mim, um pastor que faz isso é mentiroso, é enganador, é inimigo da cruz de Cristo. Temos que andar e fazer aquilo que Jesus mandou. E Jesus mandou expulsar os demônios, mas não disse para a gente chamar demônios. Eu gosto desse texto aqui. Diz que os espíritos imundos, vendo Jesus, prostraram-se diante dele. Mostra a fraqueza, a fragilidade do reino de Satanás. As igrejas hoje enaltecem tanto o diabo. É o diabo aqui, é o diabo ali, é o diabo na televisão, é o diabo não sei aonde, e clipes e não sei mais o que, para mostrar os feitos do diabo, e há tantos até pessoas crentes propagando os feitos do diabo. Todo mundo que sabe de sã consciência que o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E tudo que é destruição, as mãos do diabo está ali. O crente não deveria gastar tempo para exibir os feitos do diabo,
porque os feitos do diabo todos os homens conhecem. Mas o crente em nosso Senhor Jesus Cristo deveria gastar os seus talentos, as suas páginas na internet, apenas para mostrar a grandeza do Rei Jesus Cristo. Ele é maior do que todos, é melhor do que todos, e ninguém é igual a ele. Os demônios prostraram. Aqui diz, prostraram diante dele, diante de Jesus, porque eles entendiam e sabiam que Jesus é Deus. É pena que os demônios são capazes de ver e até mesmo adorar o Senhor Jesus Cristo, e os homens dos nossos dias, os homens do nosso Brasil e de tantos lugares do mundo não são capazes nem de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. E assim, dessa maneira, me leva a acreditar que os demônios muitas vezes manifestam melhores do que muitos homens, porque os demônios aqui nesse texto prostravam diante de Jesus, e alguns homens muitas vezes diante de Jesus ficam endurecidos, enraivecidos, ficam brutos, ignorantes como sempre foram diante da grandeza de Jesus. Mas eu quero dar uma notícia para esses que endurecem o coração diante do Senhor. Vem dias, e o dia vai chegar, em que vocês vão ser quebrantados. Quando vocês verem pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus afirma que todos os reinos do mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Quando vocês tiverem que olhar Jesus no trono como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, muitas vezes vai ser tarde demais, e vocês vão compreender que muitas vezes vocês agiram pior do que os demônios, porque os demônios, principalmente nesse texto aqui de Marcos capítulo 3, versículo 11, os demônios prostraram. Prostrar significa reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Eu quero dizer nesta oportunidade, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. As nossas vidas, a vida do crente em nosso Senhor Jesus Cristo, não importando a denominação, pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque foi comprado pelo sangue de Jesus, tem os nossos nomes escritos na glória, e fomos selados com a marca, não da besta, porque a marca da besta jamais vai atingir um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando a besta chegar, vai perceber que nós já estamos marcados com a marca de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, garantia de sermos recebidos nos tabernáculos eternos. Chega de tanta mentira, de tanta enganação. Fico triste em saber que tem tanta gente indo nas igrejas para ver demônios. Mas bendigo ao meu Deus e dou glórias ao meu Deus por aquelas poucas pessoas que vão à igreja para ter um encontro real com Jesus Cristo e para cantar louvores ao nome dele, adorando-o na beleza de sua santidade. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Que Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus. Amém.